Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex, sou tenente do quadro complementar de oficiais e estou fazendo uma série de vídeos para dar algumas dicas, né? Dar um norte verdadeiro no rumo de quem está se interessando, quem se interessou em fazer o concurso e está um pouco sem um rumo ainda, direção, né? Querendo algumas dicas para partir, para começar os estudos, né? E também para aqueles que já estão aí já uma boa batida e querem fazer um benchmark, querem ver, comparar com as experiências de quem já passou no concurso e para, de alguma forma, com a experiência de outros ex-candidatos, aprimorar as técnicas de ensino. Então, eu já fiz alguns vídeos falando de como é que eu procurei conhecimento, né? Saber do material, como estudar. Já fiz um vídeo falando sobre as técnicas que eu utilizei, né? Técnicas do ciclo de estudos, relógio cronometrado, como é que eu fiz para tempo, né? Para as disciplinas, como eu fiz com cada disciplina. E eu falei que ia fazer um vídeo sobre gerais, como é que eu estudei para gerais, tá? E então hoje é o dia que eu vou gravar, vou passar minha experiência com o estudo de gerais, tá? Para fazer esse vídeo, o que é que eu fiz? Eu peguei o edital desse ano, né? O edital referência bibliográfica desse ano. Peguei a prova do ano passado, fiz a prova de gerais do ano passado. Eu lembro de como estava a prova em 2015, porque eu dei uma lida na prova, vi as questões, história, geografia, português, espanhol, e eu vi como é que estava a prova. Então, eu precisava fazer isso para eu ver, para minhas dicas, de repente, não estarem indo na contramão da tendência da prova. E ver se ainda era válido aquela forma de estudo meu, se ela ainda estava sendo eficaz para conhecimentos gerais. Então eu fiz a análise da prova e eu notei que realmente ainda a estratégia de estudar por livros que eu adotei na época, ela ainda está válida. Ela é válida ainda. Porque eu digo por livros, essa minha estratégia que eu aprendi com, né, de certa forma que eu aprendi com o Emanuel Peixoto, né, no site dele, comecei a estudar com a experiência dele. Por que eu digo ainda? Porque quem já estudou bastante sempre esse concurso, sabe que fez muitas provas anteriores, sabe que tinha anos atrás, a banca às vezes escolhia um livro específico e fazer as questões era complicado. É muito complicado você fazer uma questão de concurso, quando o cara escolhe um livro específico e às vezes cada livro tem suas peculiaridades. Eu já li um livro que já teve uma prova de um ano, uma prova de história, que pegou um livro de história bem específico. E aí eu fui pegar esse livro para ler, parecia a autora parecia que estava contando uma novela, a História do Brasil em versão novela, contando as intimidades, os bastidores dos poderes, né? Do poder, né? Aí é complicado, né? Todo livro de história que vai falar isso. Se você pega o livro do Boris Forte, você não vai falar dos bastidores da República Velha, que no caso caiu, cantando coisas de Hermes da Fonseca, que, poxa, só o autor específico, historiador específico vai saber disso, né? Quanto isso. Pois é. Então, vamos lá. Deixa eu contar minha experiência para vocês, como é que eu estudei. História do Brasil. História do Brasil, pelo que eu notei na bibliografia desse ano, e eu não baixei do ano passado não, mas eu vou tomar por referência desse ano. Comparando com o ano que eu fiz, cara, a bibliografia está muito enxuta, está cabendo quase na metade de uma página. Nos anos anteriores era um absurdo, era quase que desumano, eram muitos livros. É complicado demais, é muito complicado, muitos livros. Aí olhando a bibliografia, mantém aqui o livro, tem um livro aqui do Boris Forte de História do Brasil, que é da USP. Esse livro aqui, eu estudei ele trocentas vezes, fiz um resumo diferente dele. De que forma? Eu estudei muito esse livro. Eu estudei muito esse livro, assim como eu tinha lido outros livros, né? Nem tanto da bibliografia. Mas eu li alguns outros livros de histórias, por exemplo, que caem na prova da ESA ou prova da SPSEX. Mas aí, como eu já tinha um conhecimento de história do Brasil, o que eu fazia? Eu li bastante o livro. E aí, poxa, a história do Brasil eu já tinha na cabeça. Toda a história. Eu fiz uma
uma espécie de esqueleto dos acontecimentos de forma, às vezes, cronológica ou às vezes de um fato, por exemplo, economia cafeira. Eu dizia os pontos principais. Para uma revisão rápida, eu bater o olho e relembrar os pontos principais da economia cafeira, o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Ouro e tal, Primeira República, República Velha, a Era Vargas e tal. Aí o que eu fazia? Tinha autores que o Boris Forst falava uma coisinha ali, que o outro livro não tinha. Aí eu pegava o TQS e anotava. Só anotava, tinha um TQS que só anotava coisas específicas que não tinha em todo o livro. Todo livro falava do ciclo do ouro, do descobrimento, das capitanias hereditárias, todo livro falava basicamente os mesmos pontos. Mas algum autor pega uma coisinha. E eu pegava no livro da biografia. Por exemplo, o Boris falava da Guerra dos Cabanos. Cara, Guerra dos Cabanos não vi em livro nenhum. Só no Boris Forst. O meu ano caiu. Pô, acertei a questão. E o ano passado caiu de novo. Guerra dos Cabanos. Porque todo mundo está acostumado. Ler História do Brasil vai sempre não. Cabanagem, só lembra da cabanagem. A cabanagem lá no Pará. Só lembra da cabanagem. Da Sabinada, da Balaiada, Rafa Rupilha, né? Basicamente essa. Então, meu, quando eu vi aquela guerra dos Cabanos em Pernambuco, cara, eu foquei naquilo ali, eu guardei. Cara, dito e certo, caiu na prova, pô, uma questão de graça, já caiu. E o ano passado, quer ver? O ano passado aqui na prova do ano passado, deixa eu ver aqui de história, que eu tô com no vídeo eu tô com a tela aberta aqui. Deixa eu ver aqui qual foi a questão. Aqui, ó, questão 11 do ano passado. Olha cá, Guerra dos Cabanos, número 5. Essa aqui eu acertei essa questão. Eu fiz a prova do ano passado, sem estudar nem nada, e até fui bem. E acertei essa questão, ainda lembrava dos detalhes dessa Guerra dos Cabanos. Para vocês verem, a estratégia que eu fiz deu certo. Então eu fui pincelando o que não tinha. Poxa, o Boris Forst fala da Guerra dos Cabanos. O Boris Forst falava lá na época do pós-64, daquele movimento político todo, os partidos, tinha um detalhezinho que ele falava que os outros livros não falavam. Anotava. Só notava do Boris Forst o que não tinha nos outros livros. Tá? Que é onde talvez a banca queira tirar aquela questão que faz a diferença. Né? O básico está na prova. No meu ano, na primeira prova, na segunda prova, na prova de 2015 e na prova do ano passado. Se você pegar o livro do Boris Forst, um bom de história, que passar a história do Brasil a limpo, cara, você vai pegar. Porque as questões estão numa tendência de não pegar um livro muito específico. A do Boris Forst você pegou a Guerra dos Cabanos, mas foi um detalhe que se você bata nas alternativas, você ia chegar nela. Mas o que eu estou querendo dizer é que estudando um bom livro de geografia, de história, um bom livro, por exemplo, do Boris Forst, você tendo toda a história do Brasil contextualizada na sua mente, o que aconteceu, o antes, o durante e o depois, as causas e consequências do fato histórico, se você tiver isso na memória, cara, a questão pode vir, você vai matar. Nem que seja de cara por eliminação. Você vai ver coisas absurdas que vai cortando. Que nem eu vi na prova do ano passado. Questões absurdas. Tu vai tirando. Vai ficar a resposta. Entenderam? Vai ficar a resposta. Clara para vocês se marcarem. Então, foi a minha estratégia. Eu acredito que ainda está lá. Tá? Para aqueles que... Eu, por exemplo, gosto muito de estudar história. Eu sempre gostei. E eu não precisei de fazer cursinho. Do cursinho que eu consegui foi provas anteriores comentadas. Um caderno que o CEPREM tem. Um gargado de desespero. Porque eu tinha que saber como é que... Vou tirar as questões, como é que foi elaborada, a forma de responder aquela questão. Então, eu peguei o desespero lá do CEPRIM. Mas não precisei fazer cursinho nenhum, estudei por livro. E, basicamente, o livro de história que eu estudei foi a do Boris Forst, que está na bibliografia. Tá? Está na bibliografia. É o livro de História Geral da Civilização Brasileira. História do Brasil. História do Brasil, Boris Forst. Esse outro livro do Boris Forst, História Geral da Civilização Brasileira, eu tenho ele digital, mas eu não... Porque basicamente o mesmo livro dele. Eu li o livro e eu não senti muita diferença. O livro que caiu na prova do ano passado, que eu já li esse livro, ele é interessante pra caramba e tá na referência biográfica que eu estudaria, essa do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil. Eu liria esse livro. Tá? Esse livro é bom, é interessante, muito interessante. E tá na prova. E o Formação do Brasil Contemporâneo do Caio Prado Júnior. Esse livro do Celso Furtado, cara, eu gostei muito do livro, porque ele traz pra gente uma visão da história do Brasil que os outros livros não contam. E ele tinha saído da bibliografia no meu ano, saiu. Eu acho que em 2015, ele tinha saído antes do... Acho que quando eu estudei para a prova em 2012, 2013, ele não estava, se não me engano. Ele voltou em 2013 ou foi 2014. Mas ele estava um tempo fora
e voltou. E aí, caiu no ano passado, Celso Furtado. Então, são 2 livros que vocês têm que ler também. E eu li, e eu gostei muito, tá? Foram esses, basicamente, o livro do Celso Furtado, do Caio Prado Júnior, Formação Brasileira Contemporânea, nessa do Boris Fausto. Um livro que eu comprei e gostei, da Maria Eda, História Geral do Brasil. Só que eu não me apaixonei por esse livro, não dissequei esse livro. Eu li, ela faz uma abordagem crítica da História do Brasil, ela desmistifica algumas coisas. Quem tem tempo para ler, um tempinho a mais, lê esse livro, até para tirar um comparativo com o que o Boris Fausto fala aí, vocês pensarem só a diferença, que um fala e que o outro não fala. Tá? Restante aqui, aí fica a critério de cada um. Eu, como digo, você não tem condição de estudar todos os livros? Não tenho. Então foca para pegar o máximo de questões, para pegar pelo menos a ideia geral da História do Brasil, Boris Fausto. E, de quebra, se tem tempo, leia o Celso Furtado e leia do Caio Prado Júnior, porque são livros interessantes e que a banca já cobrou bastante no passado e está cobrando, voltou a cobrar, está com tendência de cobrar, já que eu vi a questão dele do ano passado, aí, se não me engano, do livro do Celso Furtado. Deixa eu ver até dizer qual foi a questão que eles puxaram. O livro do Celso Furtado. Não, minto. É o livro do Caio Prado Júnior, questão 15 do ano passado. Ele focou naquele livro. Poxa, só quem lê o livro acertava? Não. Poderia eliminar com a história geral que você lê nos livros? Poderia, mas você ia ficar numa sinuca de bico. Tá? Não é só uma sinuca de bico. Você ficaria em sinuca de bico. Tem coisas do livro, meu amigo, que só quem lê o livro certo. Complicado, porque o livro ele é muito específico. Mas, ok. Tá bom? Então, acho que História do Brasil bati bem para vocês aí a minha ideia. Geografia. Geografia é uma disciplina, poxa, peculiar. Eu acho peculiar do concurso. Por que eu acho peculiar do concurso? É uma disciplina de uma bibliografia pequena, curtinha, né? Bem pequenininha. Só que, não sei que base acontece com a banca, que a banca dá o livro e quando vai cobrar, ela cobra fatos bem recentes que não estão na bibliografia. Deve ter sido um dos motivos que eles refizeram a bibliografia mesmo de geografia. Por exemplo, estou vendo a bibliografia desse ano, tem livro de 2014. Olha, 2014, 2013, 14, basicamente, os mais recentes. Eles porque questão da água, questão da seca, questão da poluição, pode fazer questões recentes que não estavam nos livros da bibliografia. Aí, era complicado, aí fazer recurso, às vezes ela aceitava, às vezes não, é complicado. Vamos lá. O livro que eu estudei para geografia, ele não está mais na referência bibliográfica. É o livro da Lígia Terra. Maravilhoso livro, pequeno. Você lê de uma leitura gostosa, tranquila. Eu reli aquele livro várias vezes e, cara, eu matei as questões de geografia só com aquele livro. Só com aquele livro da Lígia Terra eu matava. Aí, no ano que eu passei, 2014, se não me engano, entrou o livro do Jurandir Ross, né? Geografia do Brasil. Esse livro, ele bate basicamente a parte de relevo, se não me engano, relevo, aquela parte descritiva, né? Deixa eu ver aqui do assunto de geografia, relevo e geografia, mas basicamente ele foca muito no relevo, por quê? Porque foi ele, a atual forma de se classificar o relevo brasileiro dele, é resultado da pesquisa dele, do Jurandir Ross. Então o livro dele é grande, você acha em bibliotecas boas de geografia, tá? E é um livro grande, mas é um livro importantíssimo, tá? Eu acho um livro importantíssimo para você ler. Eu li e caíram questões, batata. Eu lembro de questões do passado e lembro de questões que, se me caíram, e era do livro do Ross. E do ano passado, eu digo, caíram questões do Ross. Tem uma questão de geografia aqui, que eu te digo, é do livro do Ross. Questão 3, de depressões. Essa questão é do livro do Ross. É do livro. Porque o conceito de depressão foi ele que criou. No estudo dele, veio. Se eu não me engano, os magistérios de geografia que me corrigem. Mas, pelo que eu li no livro de geografia, esse novo conceito, essa morfologia do nosso relevo, e que ele introduziu a depressão, né? As depressões, né? Como esse novo elemento.
Então é a questão dele. Então vocês têm que ler esse livro. Eu li esse livro. Agora, fica difícil agora, depois do livro da Lígia Terra, indicar para vocês um livro que vai abater toda a geografia do Brasil, né? Desde o relevo até a geopolítica, né? Aqui tem um livro que me chamou a atenção, que ele pode substituir o da Lígia Terra, tá? É o livro de Eustáquio de Sena, né? José Eustáquio e José Carlos de Sena Moreira. Não, José Carlos Moreira e Eustáquio de Sena. Eu já li esse livro. Não é exatamente esse livro, mas já li livros desse autor. Quando eu estava estudando geografia, né? Eu li tanto livro da Lígia Terra que eu peguei no biblioteca um livro desse. E aí fui fazer um comparativo. É uma geografia boa, eu achei interessante. Eu não lembro se é esse autor, mas se esse autor é outro, mas é muito crítico. Posso estar enganado, mas esse é muito crítico. Ele é crítico demais, na geopolítica. Vamos ver. A parte econômica, eles batem demais, eles são bem críticos. Tá? Eu acharia, se eu fosse estudar hoje, eu elegeria esse livro para ser o carro-chefe do estudo, para pegar toda a geografia que o editor está pedindo, e eu complementaria com o Ross. Ele é um livro bem específico, né? Parte do nosso relevo. Tá, vi que saíram muitos livros assim meio complicados da geografia. Tinha livros ali. Tinha uns livros lá. Eu lembro que tinha um livro muito complicado. Falava dos domínios morfoclimáticos. Eu esqueci o nome do autor. Cara, é um livro muito chato. E eu senti que eles queriam cobrar esse livro, mas não lembro, ele não era muito forte. Ainda bem que saiu. Agora ainda persiste um livro aqui na bibliografia. Esse livro está há tempo na bibliografia, do Milton Santos. No Brasil, Território e Sociedade no início do século XXI. Cara, eu sempre achei que eles tiravam questões do Milton Santos. Fazem provas anteriores, que era a Urbanização Brasileira, que não está mais aqui. Eu devorei esse livro Urbanização Brasileira para tentar pegar questões e não teve muito resultado. Mas esse livro do Milton Santos, se eu tivesse tempo, eu não achei esse livro, não achei em biblioteca nenhuma, não consegui achar em biblioteca, não achei no sebo, tá? Na época eu não achei no sebo. Se eu tivesse energia para despender, depois que eu batesse bem esse livro do Deucene, do Moreira e do Jurandir, eu partiria do terceiro de geografia, esse do Milton Santos por precaução, porque ele é um autor muito importante. Ele é muito importante. Eu li bastante, eu li a história, assisti vídeos da história do Milton Santos. Conheci professores, falei com professores sobre o Milton Santos, a importância dele para o Brasil. Ele é um autor renomado, falecido, mas muito renomado. Então a banca pode ter uma tendência de cobrar ele, porque ele é muito bom. A parte principalmente de urbanização brasileira, cara, ele é show. Ele tem uma visão muito crítica e show. Então, geografia, eu digo, um livro bom de geografia, você bate as questões tranquilamente, como eu batia do ano passado. Vou dizer a vocês, eu sem estudar ainda, com a memória fresca ainda quando eu estudei em 2014. As 8 questões de geografia do ano passado, acertei 5. Acertei 5. Teve umas aqui que eu errei, que realmente eles me deram um livro, demandavam um estudo mais específico, que eu não fiz, estou parado, né? Mas só para vocês verem, com o conhecimento que eu tenho de geografia daquele livro da Lígia Terra, peguei 5 questões de 8. Vocês verem, dá para ler pegar um livro bom, dá para fazer bem a prova. Agora vamos para português. Português aqui eu tenho que falar com mais calma. Pessoal, português, quando eu fui estudar português, né? A ideia lá não era estudar por livros? Era estudar por livros, certo? Estudar por livros. Cara, se você pegar a gramática e for ler, você vai ficar maluco. For pegar a gramática e ler como livro, não sai. Não sai. Você fica entediado, com sono, sem saco, você tem ódio. Se você for querer... Todo mundo já tem ideia de onde passou da língua portuguesa. Tem que aprimorar e focar no concurso. Mas se você for pegar a gramática pura e querer ler a teoria para depois... Não sai. Ainda mais se você pegar a gramática do Beccaria, que é o que eu tenho até hoje, está na bibliografia. Ela é... O que eu fiz? Comecei a fazer isso, querer resenhar. Cara, não rendeu. O que eu fiz? Eu pegava espécie de cursinhos online. Eu lembro que eu tinha vídeos do curso Méritos de Minas, uma mineira, uma professora excepcional. Eu tinha uma base, eu estudei por ela. No curso Méritos, eu baixei as videoaulas dessa mulher. Eu tinha
Eu perdi nessas brincadeiras de HD, de computador, perdi, mas eu tinha as videoaulas completas, os cursos de português completos dessa mulher. Essa professora é fantástica, ela ensina como, pô, nem a tia da escola ensinava. Aprendi muito com ela, com os exercícios dela. É focado para outros concursos, de outras áreas, mas a língua portuguesa é a mesma, para qualquer concurso. Só muda a forma de abordagem da banca, mas a teoria é a mesma. Então, aí eu fiz por ela. Aí eu pegava, achava exercícios em PDF, muito exercício em PDF. Exercício de período simples, período composto, pontuação, voz ativa, voz passiva. Eu pegava muito desses exercícios de coisa com gabarito. E muitas vezes era questão de vestibular, questão de concursos, né? Aí tinha o gabarito. Aí quando eu empacava, porra, eu não sei de onde tirou essa resposta. Por que é essa resposta? Aí eu pegava a gramática do Beccaria, ó, consultava. Ali estava a resposta. Então eu usei a gramática da gramática como fonte de consulta. Quando eu fazia um exercício que ficava na dúvida, peraí, um autor, por exemplo, tem autores de gramática, isso acontece muito em concordância e regência. Eu acho que é mais concordância. Que um defende, né, que ela pode ter duas formas de concordância, enquanto tem autor que tem uma. Aí o que eu tinha desse conflito? O autor tal, eu lembro que a professora falava isso. O autor tal pensa assim, no livro dele é assim. O autor tal no livro dele é assim. O que eu faria? Eu pegava o Beccaria. O que o Beccaria diz? O Beccaria diz que só tem essa concordância, é só essa concordância aqui, pronto. Eu esquecia a outra forma. Regência, a mesma coisa. Se o Beccaria falava que é aquilo, rapaz, que o céu era rosa, meu amigo, nem discutia. Eu ia para a prova dizendo que o céu era rosa. Tá? Então, para isso que você vai... Eu estudei, eu acho melhor assim. Você consegue cursos online, vídeos do professor, aquele professor... Eu acho que tem o Sérgio Barco de Holanda, eu acho que é o professor Holanda. Tem aqui o professor Pasquale, tem vídeos, como você baixar, né, cursos gratuitos aí. Então eu pegava muita teoria com eles, pegava a base, a teoria, para não ter que ficar lendo e sofrendo lendo a gramática. Pegava com eles. Pegava exercícios, provas anteriores, prova de concurso, e treinava. E quando tinha algum conflito, alguma dúvida, poxa, como é que é aquele... Aí eu ia lá na gramática, como é que é aquela crase? Objeto direto pré-posicionado que era no passado. Porra, eu tava na onça, assim, na dúvida, pegava a gramática do Beccaria, o que é esse objeto direto pré-posicionado? Aí ele dava. Aí dizia como é que era. Então, a gramática eu usava como fonte de consulta. E para tirar alguma dúvida, relembrar algum conceito. Pô, agora eu vou falar uma coisa para vocês. A prova dessas SPSEC, cara, ela já foi muito mais difícil. Foi. A prova de 2000, que eu fiz em 2012, 2013, pelo amor de Deus, a prova era muito fácil. Será que é fácil porque era fácil ou fácil porque eu estudei por um bom material? Prefiro acreditar que é porque eu peguei um material tão bom que a questão não era difícil. Então, cara, eu quase que fechava essa questão. Aí na prova de 2014, aí começaram a complicar um pouquinho pro meu lado. Por quê? Pô, meu amigo, é tanta coisa para estudar. Se eu for estudar toda a teoria da língua portuguesa que está no livro do Beccaria, você vai ficar maluco. Tem questões lá. Pô, tem uma questão de 2014. Pô, só quem é do magistério português, quem é de letras portuguesas, para acertar, né? Foi com teoria. Teorizou classes gramaticais, teorizou coisas de... que é complicado. Aí eu não tinha cabeça para decorar isso. Aí, então essa questão eu já descartava. Chutava mesmo. Com certeza, era eu e 90% dos candidatos que estavam na onça para responder essa questão. Então eu não sofria, não. Não sofria. Eu queria saber a gramática. Agora, os conceitos, as teorias das classes gramaticais, algumas outras teorias lá, aí é complicado. Aí não dá para... comprei ainda um manual de semântica de um autor baiano, né? Porque tinha umas questões lá de semântica, eu acho que era semântica, alguma coisa me dava a entender que era esse assunto. Aí eu comprei esse livro, até eu doei esse livro. Eu não doei os outros que eu tinha. Aí eu acho que ele ainda está na bibliografia, não sei se ele está na bibliografia ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. O de português. Para Beccaria, ó, o manual de semântica, tá aqui, ó, do Luciano Oliveira. Esse livro eu tenho, ele fala muito de semântica. Eu acho que teve questões, eram poucas questões, acho que eu lembro de uma questão que me deu a entender que vinha desse livro, mas olha, sinceramente, eu acho que você pode estar na dúvida de semântica, que estão caindo muito questões em português. Eu fui pro Barro. Eu fui fazer a prova do anterior do português, só acertei 2 questões.
eles estão assim, chato com figuras de linguagem, né? Eu acho que é figura de linguagem, figura de semântica, olha só, pô, a questão 17, a questão 17, questão 20, caramba, essas aí foram complicadas aí, essas foram complicadas, essas foram muito complicadas, cobraram isso, tá? Poxa, a questão 18 do ano passado que eles cobraram aqui, pô, substantivos coletivos, aí foi complicado. Aí, meu amigo, você está esses detalhes do coletivo, eu digo, é complicado. Eu errei essa questão. Eu errei, porque, poxa, não fico decorando coletivo, não. Essa teoria aí, não decorava. Eu focava sempre em concordância, regência. Concordância, regência, batata. Cai. E caiu aqui. Ó, o hífen. Hífen que eu estudei que nem um louco, porque era novidade. Nunca caiu. Caiu ano passado aqui, ó. Nova questão de hifenização. Caiu ano passado. Caiu ano passado. E eu lembro que eu estudei bastante isso, achando que ia cair. Nunca caiu. Agora estão aí. Olha aí, questão de dados aí, ó. Concordância. Concordância. Concordância cai, cara. Tá? E regência, tá? Objeto de direito proposicionado aqui, ó. Questão 23. Regência e concordância sempre caem. Então, basicamente foi esse o papiro. Então, esse manual de semântica eu não recomendo, então. Procure cursos online, materiais online que te dê esse suporte aí. Certo? E para fechar, a língua estrangeira. A língua estrangeira que eu fiz, espanhol. Eu sou habilitado no exército em espanhol, né? Nível básico. Então eu tenho uma atração por português. Só que eu sempre tive dificuldades de português. Eu sempre tive dificuldades mesmo de estudar espanhol. Desculpa. Eu não conseguia achar um material. Eu não fiz cursinho, como eu falei para vocês, não fiz cursinho. Então eu tive que elaborar o meu material de estudo. O que eu fiz? Eu fui procurar, eu fui ver na bibliografia e fui atrás de materiais aí na internet, tá? Eu às vezes achava uma apostila de alguma escola, né? Ensino médio. Aí eu lá pegava um pouco da teoria. Eu lembro cursos online e de procedência. Tipo do IESD. Eu achei do IESD, que é lá do Sul, preparar para vestibular. Peguei boa teoria de lá. Eu lembro que eu consegui vídeos do IESD e outros vídeos que tem. Eu lembro que tem uma plataforma que te prepara para vestibular, que ela é gratuita, não lembro o nome. Peguei vídeos de lá, entendeu? Fui pegando material por ali. Onde então, poxa, plural, singular, plural, espanhol. Fui achar material e montei minha teoria. Fui montando, e assim fui montando uma espécie de TQS. Eu estou só pelo TQS. E fazendo muitas provas anteriores. A prova de espanhol está vendo com foco muito bom em interpretação. Os anos que eu fiz, era mais interpretação que gramática. 2012, 2013, 2014, estavam muito focados na interpretação de texto. E se eu não me engano, eu fechei a prova de espanhol em 2013 e 2014. Não, 2012 e 2013. 2014 me encarcaram uma questão que até hoje eu não engulo, de interpretação. Que até eu levei para um militar colombiano que estava fazendo curso onde eu servia, eu levei para ele a prova. Tive a cara que pode levar lá a prova e pergunto, o que você acha? Qual é a resposta aqui? Ele me dizia a resposta que eu dei. Interpretação. Ah, eu fiz o recurso, a banca não aceitou, PT saudação. Então se você não vai escolher espanhol, então você tem que ler bastante, tem que viver um pouco espanhol, porque tem questão de interpretação. Vai ter que ter um pouco de vocabulário, tá? Vai ter que fazer muita questão em provas anteriores, para você pegar a manha da prova de interpretação de texto. E para a parte gramatical, você vai ter que... Só se você já tem algum material bom de gramática, espanhol, vai ter que montar, tá? O meu eu fiz assim num papel, fui montando aos poucos, pegando de cursinhos ali. Foi assim que eu me safei em espanhol, cumpriu muito bem a missão, tá? A prova de espanhol da SpaceX não é difícil, não é complicada, mas para você que vai estar sozinho, sem um cursinho, se torna um pouco complicado. Mas não é impossível. Pegue alguns cursinhos aí, consiga alguns livros de gramática e monte outra questão. Não precisa aprofundar a gramática espanhola não, gente. É simples. Tendo a bibliografia que está lá nos itens, vai batendo. Ó. Deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui. Na relação de assuntos aqui de espanhol. Aqui de espanhol. Leitura e interpretação do texto básico. Acentuação de palavras. Poxa, você vai lá, procura um material que tem artigos definidos, determinados e indeterminados.
o uso do neutro low, numerais, substantivo e adjetivo. Cara, pegue, pessoal, pegue um pouquinho, não precisa aprofundar muito não. Dê um foco em preposições, que preposições eles sempre fazem uma questãozinha de preposições e você escorrega fácil. Provas anteriores que eu fiz, eu sempre errava de preposição, até que achei um material, eu gosto de saber. Procurei um material focado em preposições, mano. Matei, não tive mais problema, tá? E falsos cognatos, pego algumas falsos cognatos e vai para a prova, tá? Não precisa aprofundar muito, pega o básico da teoria de cada um dos tópicos aqui da relação de assuntos e interpretação de texto. Faça muitas provas anteriores, faça muitas provas anteriores, pega algumas questões, algumas provas de concursos aí ou cursos aí de interpretação que você vai pegar a manha da prova e vai se dar bem, tá? Pois bem, pessoal, eu acho que eu me dispus a fazer esse vídeo, acredito que eu já bati. Quero mostrar como eu estudei para gerais. Os livros que eu foquei, né? Mostrar se essa técnica que eu adotei no meu estudo ainda está válida. Eu acredito que sim. Eu falei para vocês os principais livros que eu estudei e lendo a biografia desse ano, aqueles que eu acho mais fortes para cair, para serem cobrados. Tá? E como diz o professor Joel, é uma aposta. Eu fiz a minha aposta. Infelizmente, a gente, quando vai estudar um concurso desse, com a biografia tão grande, você tem que fazer apostas. Né? Tem que fazer apostas. Pode ser que a gente, com certeza acontece, a gente lê livros, gasta energia lendo livros e não cai questão daquele livro, né? Por isso que eu digo, por isso que eu foquei em um livro que bata toda a área, todo o contexto, todo o conteúdo cobrado. Porque, pô, se eu for pegar um livro específico para tentar, porque se eles escolhem um livro, é para fazer uma questão específica do livro. E eles vão citar o autor. Aí é complicado. Tá? Imagina a energia que você gasta, o tempo que você gasta para acertar uma questão. É muita energia. E aí você, no lugar de dar mais energia para um livro que bate mais questões, aí é complicado. Tá? Então eu espero que esse vídeo seja útil para vocês aí que estão se preparando e pensam em enfrentar esse concurso. Tá? Finalmente vou colocar meu e-mail aqui no descritivo do vídeo. Mandem perguntas aí, escrevam, façam comentários se vocês têm alguma dúvida de algum livro, alguma coisa. Eu vou responder, tá? No medida possível, vou responder o mais rápido possível para tirar essas dúvidas de vocês. E é isso aí. Eu desejo uma boa sorte, bons estudos. A prova está aí para aqueles que estão já no embalo. Eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, tá? Vou fazer um outro vídeo falando da prova em si, um vídeo falando como é que eu abordei a prova, como é que eu preparei para essa prova, para pelo menos dar uma ideia, como uma experiência minha de prova, tá? É o próximo vídeo que eu pretendo fazer. Com relação ao estudo específico, que eu vi até um amigo perguntando, e eu estou esperando o vídeo ter já, é que a parte específica eu fiz com um cursinho, entendeu? Então é complicado eu falar a experiência do cursinho, porque eu comprei a aposta do cursinho. Então, comprei a aposta na época do professor Joelson. A técnica dele foi essa. Eu comprei a ideia dele e fui seguindo o material dele, estudei o jeito que ele mandava fazer, eu estudar. Tá? Se eu ver que o pessoal está insistindo em que eu faça esse vídeo de específicos, eu faço um videozinho para vocês. Tá bom, pessoal? Bons estudos e tudo de bom e boa sorte. E tenham fé, e não tenham pouca fé, muita fé, como diz a professora Lidiane, que um dia você chega lá, tá? Siga o seu caminho. Um forte abraço a todos vocês. Até mais.